Nem sempre é fácil fazer uma boa adaptação para novela gráfica, mas este mês de janeiro eu li duas excelentes adaptações e hoje quero-vos falar delas e explicar porque é que acho que estão bem feitas. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras aí desse lado e quem sabe já umas boas leituras asiáticas? A começar agora o mês de fevereiro. Eu hoje venho-vos falar de duas leituras que fiz durante o mês de janeiro, duas novelas gráficas, adaptações de duas obras, dois clássicos da literatura, que foram O Diário de Anne Frank e O Jardim Secreto. Dois muito diferentes, duas obras completamente diferentes, ambas com as suas sutilezas, ambas com as suas dificuldades de adaptação, mas eu achei que estas duas obras foram muito bem adaptadas e hoje quero-vos falar um bocadinho delas. Vou-vos começar a falar aqui do Diário de Anne Frank, portanto a novela gráfica, que é aqui de Ari Folman e de David Polonsky. Não tenho certeza se é assim que se pronuncia, peço desculpa. Isto é a adaptação mesmo do Diário de Anne Frank e nós temos isto convertido então para novela gráfica. Nós começamos por ter uma introdução às personagens e aqui a descrição delas, o seu aspecto, e depois temos o acompanhar de toda a obra do Diário de Anne Frank. Eu li o Diário de Anne Frank na versão definitiva o ano passado, foi uma excelente leitura, mas mexeu muito comigo, já não li aquele livro há muito tempo, foi uma releitura, e li também para o UOL, assim como foi este ano eu li esta obra para o UOL 80, e não queria deixar muito tempo antes de ler a novela gráfica, eu queria ter ainda a história bastante fresca na cabeça, perceber o quão bem estava adaptada, o quão ia buscar os pormenores que são referidos, e acho que foi uma excelente escolha. Nós aqui temos uma adaptação muito bem conseguida, porque vai buscar factos que são históricos, o aspecto do diário, todas as referências históricas, a descrição da época, as roupas, tudo isso está muito bem adaptado, mas mais que isto, no final da obra nós temos aqui uma nota dos autores a explicarem como é que adaptaram a obra, aquilo que tiveram em conta, o que é que tiveram em consideração, e nós já sabemos que há aqui muitos aspectos que são um bocadinho aflitivos, estamos a falar da Segunda Guerra Mundial, temos aqui algumas ilustrações da imaginação da Anne que mostram o sofrimento dela e mostram a depressão pela qual ela passa e mostram a angústia dela durante a Segunda Guerra Mundial. E temos algumas imagens que são assim um bocadinho mais negras, mas ao mesmo tempo temos esta imaginação tão fértil da Ana que passa-nos aqui algumas imagens muito engraçadas, também assim um certo sentido de humor em alguns aspectos, sobre as coisas que acontecem no dia-a-dia, sobre os personagens que a rodeiam, sobre tudo que se passa à volta dela. Temos aqui muitas referências a outras obras, mesmo obras da literatura. A Ana também adorava ver as atrizes de cinema e então aparece aqui ela a imitar os penteados. Todas essas relações são aqui muito bem exploradas através da imagem. Eu achei muito bem conseguido a forma como, cá está os penteados, a forma como ela se expressa no seu diário, acho que foi muito bem passada para aqui. E o que eles tiveram em consideração também foi que algumas passagens são transpostas, ou seja, em vez de eles estarem a tentarem desenhar, algumas eles deixaram-nas por inteiro. Aquelas que eles sentiram que nunca iriam fazer jus em imagem, essas eles deixaram as passagens do diário na íntegra e acabam por respeitar bastante quando temos esse intercalar, porque tudo aquilo que eles sentiam que não conseguiam passar para a imagem, deixaram o texto, deixaram a obra original falar por si, e eu achei que isso estava muito, muito bem conseguido. Foi uma leitura que eu fiz bastante rapidamente, mas que, lá está, acaba por ter uma certa leveza por ser uma novela gráfica e não ser a obra integral, mas ao mesmo tempo eu sinto que acaba por mexer connosco da mesma forma. É uma história que acaba por mexer sempre. Nós envolvemos-nos, nós ligamos-nos à Ana e temos no final a nota que está na obra original também a explicar o que é que aconteceu depois e a falar do que aconteceu a todas essas personagens, o que é sempre bastante triste de acompanhar. Mas foi uma excelente leitura que eu fiz agora para o UOL 80 e se estão na dúvida se vale a pena ou não ler esta graphic novel, eu diria que sim. A segunda novela gráfica de que vos quero falar é aqui O Jardim Secreto. Esta é uma adaptação do clássico da literatura de Frances Hodgson Burnett, mas este é da fábula e tem o texto adaptado por Mariah Marston e Hannah... Como pronunciar?
Não faço a mínima ideia. Peço imensa desculpa. Mais uma vez, eu achei esta obra muito bem adaptada, embora esta tenha dificuldades diferentes. Enquanto na primeira obra eles queriam manter a essência do que a Ana transmite e não adulterar isso de forma alguma, nós aqui temos alguma preocupação também com a adaptação para jovens, ou seja, isto é um clássico da literatura infantil e havia várias referências, há várias referências, aliás, presentes na obra original que poderão não ser muito bem interpretadas pelas crianças de hoje em dia. Aqui a nossa protagonista chama-se Mary e ela vê-se órfã e vai para a Inglaterra, para uma casa senhorial, para viver com o tio. Nós temos aqui este traço quase sombrio, estas cores assim quase sombrias no início, porque é uma casa no meio da charneca, muito isolada, e depois é engraçado porque entra aqui esta personagem que é muito mais alegre e vem com muito mais luz, muito mais colorida, e ao mesmo tempo, enquanto ela vai descobrindo os jardins e começando um bocadinho a desabrochar ela própria, usando a metáfora do jardim, as ilustrações vão ganhando um bocadinho mais de cor. Temos poucos diálogos, pouco texto em geral, e a imagem é muito bem transmitida aqui, porque transmite mesmo a evolução da obra e a evolução aqui da nossa protagonista, da Mary, e quando descobre os mistérios lá da mansão e do passado também. Eles fizeram aqui alguns cortes, sim, esses cortes são referidos no fim. A questão de ela não se saber vestir, porque ela vinha num sítio onde tinha escravos para a vestir, eles cortaram essa parte. Ela também usa uma linguagem um bocadinho inapropriada quando chega. Há uma situação em que ela, na obra original, diz que a outra é filha de uma porca, porque era o pior ofensa que se podia usar na Índia, era dizer que alguém era um porco ou filho de um porco, era mesmo muito, muito mau. E então eles referem isso no final, elas referem essa adaptação, esse cuidado e as partes que decidiram omitir da obra, para tornar um bocadinho mais leve, um bocadinho menos complicada de entender pelas crianças de hoje em dia, vou pôr assim desta forma. Então temos no final esta nota, quem foi a autora e depois a seguir os lugares e os espaços, fala aqui precisamente da Índia colonial, depois a pandemia da cólera, que foi o que matou os pais da Mary e a forma como eles aqui tentaram simplificar isso, depois fala das charnecas, fala do jardim e fala da própria vida da autora, porque a autora escreveu esta obra num período um bocadinho de recuperação da vida dela e ela própria adorava a jardinagem e a autora acreditava muito que o ar livre e os jardins eram cura para muita coisa. Então acaba por transmitir isso muito nessa obra e noutras também dela. E depois no final temos um glossário também, um glossário lá está, porque este é uma adaptação feita para crianças, uma adaptação feita para pessoal mais jovem e não necessariamente para um adulto que não precisaria destes cortes que eles fizeram, nem destes cuidados. Eu gostei muito, achei o traço muito fofinho, achei que captivou muito bem a obra, e esta questão dos tons serem assim quase um bocadinho cinzentos no início e depois vão de certa forma desabrochando um bocadinho e ganhando um bocadinho mais de colorido, achei muito bem conseguido. Aqui há alguns pontos em que eles quase que não têm texto e transmitem muito bem a passagem do tempo e os acontecimentos. Eu achei mesmo uma excelente adaptação. Duas obras muito diferentes, mas que eu achei que foram muito bem conseguidas e eu adoro ver estas notas finais dos autores delas, de como é que fizeram este processo, o que é que tiveram dificuldade, o que é que decidiram deixar, porquê. Acho que isso mostra a reflexão e o cuidado que tiveram para com a obra original. E acho que isso é sempre um fator muito, muito importante quando uma graphic novel é bem adaptada. Digam-me em baixo se já leram alguma destas obras, se estão curiosos para fazer, partilhem aí a vossa opinião e digam-me também alguma graphic novel que acharam muito, muito bem adaptada e que me recomendam. Fico à espera dos vossos comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito, é sempre muito importante. Não se esqueçam também que temos o servidor do Discord, se ainda não se juntaram a nós, por favor façam, o link está aqui sempre na descrição. Temos feito partilhas muito, muito interessantes, portanto convido-vos a juntarem-se a nós se ainda não o fizeram. E eu vejo a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!